Cordiais saudações, internautas. São, nesta altura, 18 horas e mais 32 minutos em todo o espaço nacional. Está no ar o seu podcast Conversa com o Deputado, o único podcast em Angola em que o deputado conversa diretamente com o cidadão. E nós estamos na edição 7. Hoje é 15 de julho de 2024, segunda-feira. Você pode escrever as suas perguntas nos comentários, pode também mandar a sua pergunta no WhatsApp, no número que está a passar em rodapé, que é o 931 55 99 77. Você pode mandar um áudio de não menos de 30 segundos para a deputada, que é a nossa convidada de hoje, Sandra Cacunda. Lá mais para frente vou saudá-la, mas saiba que nós vamos falar sobre a situação da educação e ensino em Angola. Você é o nosso convidado residente. Queremos agradecer o carinho da sua audiência. Esperamos que esteja já a partilhar a nossa emissão, a edição número 7. Comente, deixe o seu like, convide o seu amigo, o seu próximo, para juntos poderem acompanhar esta emissão. Repito, nós hoje vamos falar sobre a situação da educação e ensino em Angola. Bom, antes mesmo de eu saudar a convidada, a deputada do Grupo Parlamentar da UNITA, Sandra Cacunda, na edição SES, na edição número 6 de segunda-feira, 12 de julho, tivemos a deputada Maria Emília Inácio e nós vamos aqui acompanhar uma VT que mostra alguns momentos mais altos que marcaram a edição número 6 de segunda-feira, 12 de julho de 2024. Vamos acompanhar esta VT. Mais doente do que pensamos. Primeiro, é só para dizer que Angola é o único país da SADC que o seu orçamento para a saúde não chega aos 10%, quando a média na região e por recomendação da OMS deve ser dos 15% a 20%. A seguir, o atual salário mínimo em Angola diz tudo. As famílias não conseguem manter uma cesta básica necessária para evitar a desnutrição. Portanto, a saúde em Angola passa por tudo isso. Passa pelo salário mínimo em Angola, passa pela falta de energia elétrica, água potável ou água tratada, passa por inúmeras dificuldades. Então, a partir do OGE, que nem chega a 10%, depois o salário mínimo, depois o custo da cesta básica que sobe diariamente, não podemos ter uma saúde positiva, normal em Angola. Muito bem, são as primeiras palavras da deputada Maria Emília Inácio. Muito bem, ouvíamos a deputada Maria Emília Inácio da edição número 6 do seu podcast Conversa com o Deputado. Nós queremos pedir que o internauta esteja connosco nesta edição número 7. Já sabe que aquele que mais comentar, aquele que mais interagir com o deputado terá a oportunidade de ser convidado para estar connosco nas próximas emissões. Portanto, não hesite de escrever para nós, de comentar, de deixar a sua pergunta. É muito importante esta interação. Agora sim, está connosco a deputada Sandra Cacunda e eu quero mesmo agradecer por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite. Muito boa noite ao caro internauta, boa noite Paulino Aurélio
É grande honra estar aqui no vosso podcast. Muito bem. Sandra Cacunda é deputada do Grupo Parlamentar da UNITA. Recentemente esteve na comuna de Catabola, município de Longonjo, no quadro das jornadas parlamentares que foi realizada no Ambo, das visitas que realizou no âmbito da deputação, parte do seu trabalho de deputada, as instituições de ensino. Vamos ver aqui uma das VTs que mostra o trabalho que a deputada fez nesta província do Ambo. Nesta sala não. Não, nesta turma não, sou professora da quarta classe. Sim. O professor O professor desta sala encontra-se doente. Sim. O diretor também trabalha com esta turma, porque é quinta e sexta. Sim. O diretor saiu ontem. Saímos aqui da escola Rasca mesmo. Para verificar em que situações, em que condições os nossos meninos se encontram, em que condições os professores trabalham, que dignidade se dá a um professor, porque tudo começa na escola. O país só é lúcido graças aos professores. Todos que têm literacia passaram pela mão do professor. O presidente da República passou pela mão do professor. O engenheiro passou pela mão do professor. A sociedade desenvolvida só existe porque existiram professores. Porque são eles que abrem as mentalidades das pessoas. Então, os nossos professores merecem toda a dignidade. Nós estamos aqui a ver, não tem nenhuma secretária, se calhar, sequer para o professor pousar um caderno. Eu também sou professora de profissão. E essas condições... Servir o país, estuda em péssimas condições. E é assim que tem que ser. Aqui vai sair o Presidente da República, que vão tirar Angola na situação que se encontra nas mãos dos estrangeiros. Ouviram? Sim. Yeah. Então, ficam bem, que Deus esteja convosco. Sim. Ok, quem quer ser professora aqui nessa sala? Quem quer ser professora? Professora. Quem quer ser médico? Enfermeiro para cuidar da família em casa? Ninguém quer ser enfermeiro. Quer ser só professores? Quem quer ser engenheiro? Opa! Professora, ganhou. Os alunos inspiram-se naquilo que eles veem. Então, eles têm visto os professores. Por quê? Alguém pode me dizer por que quer ser professor? É? Quem quer ser outra coisa que não seja ser professor? Quem quer ser polícia? Oh, ninguém quer ser polícia. Oh, quem quer ser general? Oh, só querem ser professores. Tá bom, também já é muito bom. Mas vocês têm que estudar com muita força, né? Para serem que nem a professora. Mas também existem outras coisas para vocês fazerem. Assim, tá como a tia aqui. A tia é deputada, é professora, é jornalista. Está aqui o jornalista. Também podem ser jornalista. Aqui pode sair daqui um jornalista, tá bem? Tem que estudar com muita força. No próximo ano, muitos de vocês vão fazer a sétima classe, não é? Estudem. Para vocês o lema é estudar. O lema é estudar. O lema é estudar. Estudar sempre. Estudar sempre. Estudar sempre. Até a próxima, tá bem? Sim. Ok. Professora, obrigada. Muito bem, acompanhávamos um dos trabalhos da deputada Sandra Cacunda, nossa convidada de hoje na província do Âmbito, no âmbito das jornadas parlamentares. O direito a uma educação de qualidade para todos os angolanos é garantido pela Constituição da República. A situação do ensino no nosso país continua a ser motivo de aprofundados debates, o que se compreende, tendo em conta que este setor constitui um fator que pode gerar transformações significativas ao nível do nosso desenvolvimento económico e social. Para efeito, o internauta tem à disposição Sandra Cacunda, deputada do Grupo Parlamentar da UNITA,
para conversar sobre as dificuldades do setor e apresentar caminhos que solucionem a educação e ensino em Angola. Senhora deputada, nós acompanhávamos um dos trabalhos seus, no âmbito do seu grupo parlamentar da UNITA, na comuna de Catabola, município de Longonjo. Eu pergunto-lhe com que sensação saiu de lá? Muito obrigada pela questão que me coloca. Eu, nessa viagem que fiz, não fiz sozinha, fiz com meu colega Gervásio Zau, no quadro da deputação. Na verdade, a sensação não foi nada boa. Não foi boa a sensação, porque nós encontramos crianças a estudar em péssimas condições. Primeiro, para começar, os professores, nós só encontramos uma única professora. Apareceu, de repente, alguém que se dizia ser coordenador e foi lá para saber a questão da cesta da merenda escolar. E ali conseguimos perceber que aqueles estudantes, aqueles alunos não tinham qualidade de ensino. E por falta da qualidade de ensino, as crianças estão a estudar, mas não têm sonhos. Okay. Isso é muito preocupante. Uma criança está lá a fazer a 4ª, 5ª classe, mas não tem sonhos. Se pudermos parafrasear Mandela, Mandela diz que a educação é a única arma que temos para mudar o mundo. Como mudar o mundo com crianças sem sonhos? Então, eu vim de lá apreensiva, muito triste. Primeiro são as condições em que as crianças estão submetidas para estudar. Muito bem, mas estas imagens tratam-se das escolas privadas ou do Estado mesmo? Do Estado. Do Estado. Escolas do Estado. Escola do Estado, mas a estrutura foi construída pelos encarregados da educação. Tanto mais que foi usado material local. É feito de adobe, que é terra, né? O material é terra. E os pais tiveram que contribuir para a compra das chapas. Então, lá naquela comuna não tem uma estrutura que seja do Estado. As crianças, essa que os internautas viram, é a única escola que existe naquela comuna do ensino primário. Isso é grave. E não tem carteiras. Cada um tem que levar a sua cadeira, para os que têm cadeiras. Os que não têm cadeiras utilizam também adobes ou lata para sentar. Muito bem. E o Governo tem conhecimento do que a deputada conseguiu constatar nesta província? Eu acho que tem. Não, nem fomos recebidos pela administradora, nem nenhum membro da administração nos recebeu. Quem esteve lá na administração, nós queríamos conversar com a administradora, ou alguém que a substitua, mas não fomos recebidos. Inclusive, fomos atendidos fora da porta. Qual é o motivo que esteve na base dessa não recepção por parte do governo local? Mas é recorrente isso. Os governantes não recebem os deputados. É recorrente, não é um caso isolado. E tanto mais que a administradora nem vive naquela comuna. Ela vai, trabalha e a estrada é péssima. As condições de acessibilidade para a mesma comuna são péssimas. Então, a administradora vai quando bem entende, nem sempre está lá. E nesse dia não delegou ninguém para pudesse nos receber. É uma estratégia que nós já estamos habituados a nos deparar, em que os governantes não recebem os deputados. E então eu tenho plena certeza que a administração tem conhecimento das condições em que aquelas crianças estudam. Mas falta a tal chamada vontade política de fazer as coisas. Simplesmente ninguém está interessado no ensino, porque quando um povo tiver menos literacia, menos educação, melhor para a sua dominação. Então, acha que isto parece ser uma estratégia do governo, porque diz-se que a educação derruba o Estado, não? Com certeza, é uma estratégia, porque não é um caso, Catabola não é um caso isolado. Eu já fui em vários locais,
visito muitas escolas. Eu já fui a Curoca, já fui, isso é no Cunene. Para não falar de províncias distantes da capital, vamos falar daqui de Luanda mesmo. Que em Luanda também são as mesmas condições. Eu fui professora na extinta escola do Capolo 2, onde também não havia condições, não havia infraestruturas, a princípio. E aqui próximo, a escola do Capolo 2 fica aqui no Golf 2. Então, é uma estratégia. Quanto menos formação as pessoas tiverem, quanto menos entendimento as pessoas tiverem, melhor para quem quer se perpetuar no poder. Muito bem. Nós acompanhávamos um trabalho que tem que ver com a zona de Longonjo, no Ambo. Esta situação é particular do Ambo. Como é que é a realidade do nosso país? Que educação temos, no geral? Infelizmente, não temos boa educação. Se tivermos em conta que a educação tem a educação formal e a informal, nós hoje vamos abordar exatamente a educação formal, que é a educação ensino. Mas não escusa falarmos também um pouco da educação informal, que é a educação familiar, aquela com que as crianças vêm de casa. Com que vêm de casa, aquela que são coisas que se aprendem na sociedade. Não escusamos dizer isso, porque uma complementa a outra. E tanto uma quanto outra está em decadência. Ou já não está em decadência. O que está em decadência é aquilo que existe e vai decaindo. Mas a nossa educação praticamente que já caiu. Vejamos que a educação tem que andar em simultâneo com a moral. Uma pessoa bem educada também está educada moralmente. Hoje nós vemos professores, alunos agredirem-se uns aos outros. Isso é falta também de educação. Vemos professores que relegam a educação que devia ser complementar ao professor, não é? Aos pais. O que seria, vemos inversão de valores. Aquela educação que devia ser de casa, familiar, que é informal, os pais delegam aos professores. E aquela que devia ser dos professores, os professores delegam aos pais. Então, aqui há uma culpabilidade mútua. Os professores dizem que os alunos é que não, os pais não estão a prestar atenção aos filhos, e os pais também acham que os professores é que não estão a dar conta do recado. Então, temos aqui uma situação, aqui estamos a falar da educação informal e a formal. Mas também, se formos diretamente para a educação e ensino, podemos dizer que nós também estamos muito mal, porque a educação é um processo, e esse processo começa na base. Começando pelo pré-escolar, depois vamos para o ensino primário, só depois é um escalonamento. Quando se diz processo, é um caminho que se tem que percorrer. E é este caminho que também tem sofrido muitas mutilações. Vejamos que uma criança, até a 4ª classe, não saiba ler em condições, não conhece a tabuada, que é a base para a matemática. Como é que vai para o ensino secundário? Muito bem, mas esta situação, o problema está com o professor ou está com o nível ou o sistema de ensino que se adotou? É o sistema de ensino que se adotou. Esse sistema de ensino, principalmente com a entrada da monodocência, veio prejudicar ainda mais. Porque vejamos, crianças da 2ª classe que não estão habilitadas aprovam para a 3ª classe. Esse sistema está emaranhado. Porque, vejamos, dentro desse sistema, vemos a componente do educador também. Não é só o aluno que está prejudicado nesse sistema. O educador é outra franja da sociedade muito prejudicada. Hoje em dia, até com essa evolução da internet, maior parte de memes que se fazem é com o professor, o tal chamado parente pobre da família. Este professor,
que tem que sair todas as manhãs para educar, e vejamos que o ensino de base é o mais complicado, é o mais difícil, porque é para ensinar o ABC. E esse professor não tem motivação, não tem condições de trabalho, não tem um salário adequado, os subsídios, quando se trata de zonas recônditas, o subsídio quase que inexistente. Então, esta professor não tem motivação para prestar atenção numa criança que está entre os 5 e 10 anos, porque é a fase mais difícil, mais complicada. Mas o que é que falta para haver motivação por parte do professor? Aqui quem deve intervir quando há estes tipos de situações? Quem deve intervir é o Poder Executivo, claro. O Poder Executivo tem que criar condições para que este professor desmotivado, que tem que... imagina, o professor angolano não se dedica apenas ao ensino. Ele, para além do ensino, tem que ter outras fontes de rendimento. E então ele vai para uma sala de aulas, despacha a aula, porque tem que arranjar uma fonte alternativa para o seu sustento. O que é que vai acontecer? Nem o professor é satisfeito pelo salário e as condições de vida que ele tem, nem consegue de 10% no OGE. E estes menos de 10%, para que servem? Para a construção de infraestruturas, para salários, para compra de livros, para apetrechamento. Para que servem esses menos de 10% do OGE? Este é o maior problema, a vontade política de quem governa para com ensino e educação, ou para com a educação e ensino. Este é o maior problema. Muito bem. Agora, a qualidade de ensino não é das melhores. Nós só estamos aqui a tratar ainda da qualidade daqueles que têm acesso a tal escola. Mas temos centenas de crianças ou milhares de crianças fora do sistema normal de ensino. Há crianças que estão agora, desde que nasceram aos 18 anos, não passaram por nenhuma escola. Não sabem ler nem escrever. Então, veja que o governo deixa-se tanto à margem da educação, que inclusive manipulam os dados do INE. Se formos para o MEIA traz-nos dados. Quer dizer, quem está a fazer o trabalho do Instituto Nacional de Estatística são outras áreas que não têm nada a ver. O MEIA traz-nos dados de crianças fora do sistema normal de ensino, que é um número assustador. E não consigo entender como é que um ministro, uma ministra da Educação, consegue pegar sono, dormir, com estes números assustadores de crianças que não vão à escola. E o que é que esperamos desse país? Porque todas essas consequências de marginalidade que nós vemos hoje, muitos jovens entregues a más condutas, é mesmo falta de ensino, é falta de educação. Então, uma pessoa que não estudou tem as mesmas necessidades que uma pessoa que estudou. E quando não se satisfaz esse lado, vai arranjar alternativas. Então, é preciso que quem nos governa repense o país, porque não é concebível termos esses dados e fazermos ouvidos de mercador. Não é possível. Muito bem. Bom, temos mais últimas duas questões do internauta Abraão Isaías. Qual é a taxa de escolaridade de Angola? A quarta e última, a falta de vontade política está na origem do fracasso do sistema de ensino? Pergunta Abraão Isaías. Começando pela última, com certeza. A falta de vontade política faz com que houvesse baixa qualidade de ensino. Imagina que as crianças... Existe o fenômeno mata-aula. Por que há o fenômeno mata-aula? Porque as crianças passam fome. A tal fingida merenda escolar não chega às escolas, não chega ao destinatário, porque aqui em Angola diz-se que o cabrito come onde está amarrado e a merenda escolar acaba não chegando ao destinatário, que é a criança. Então, como é que uma pessoa vai estudar de barriga vazia? Não é possível.
E as famílias hoje estão tão enfraquecidas economicamente, o poder de compra quase que não existe, é inexistente mesmo, porque os poucos que têm empregos, os poucos que trabalham, não têm salário que é compatível com os preços no mercado. A cesta básica é das mais caras do mundo. Já houve dados há tempos, há anos atrás, que diziam que a cidade mais cara do mundo uma das cidades mais caras do mundo era Luanda. Então, as famílias estão simplesmente a sobreviver. E a criança que passa a noite com fome, como é que vai à escola para assimilar conteúdos? É difícil. Daí que muitas crianças abandonam as escolas e acabam ficando em casa, porque não têm como aguentar-se durante o período que estiver na escola. Muito bem. Eu lhe ia questionar sobre esta questão do grande número de reprovações e abandono escolar. A fome está dentro deste elemento, como com certeza, acaba de... Com certeza. Muito bem. Este grande número de reprovações, muitas vezes, para além do fenômeno mata-aula, da fome, também tem a ver com as próprias condições. Há estudantes, imagina que o transporte público também é um dos motivos. As distâncias entre escolas. Eu vejo muitas crianças a percorrerem longas distâncias a pé. Por quê? Sim, porque nós é que estamos a manter o seu emprego, graças aos nossos filhos, por isso é que o senhor tem emprego. Então, como tu privas os nossos filhos por mais de 8 horas, 7 horas, 5 horas, então temos que passar a repartir os salários, porque o tempo que eles perdem aqui na escola deviam estar a apacentar o gado, deviam estar nas lavras. Isso tudo é falta de quê? De consciência cívica. Ele não teve educação e ensino, não passou por uma escola, para dar importância à mesma. Porque para um pai com letras na cabeça, um pai que estudou, vai obrigar o filho a regressar para a escola, vai levar o filho, vai fazer todo o sacrifício, mas também todo o sacrifício é pouco quando só um lado é que presta. A nossa Constituição é clara, que a educação é obrigatória para todos os níveis, não é? É um direito que uma criança tem. E se esse direito não é proporcionado, só um lado é que luta, ali voltamos àquela questão que me fez, que futuro teremos do país. Quem devia proporcionar esta educação não o faz porque não tem vontade, não lhe apetece, porque seu filho estuda na melhor escola, porque seu filho vai estudar fora do país, não precisa construir muitas escolas, porque ele não precisa delas, e porque se pensa que a governação em Angola é uma questão de herança. O meu filho vai para a Inglaterra estudar, quando regressa, torna-se ministro, torna-se diretor, torna-se aquilo, e o filho do camponês continua sempre camponês, sempre necessitado, sempre mendigo e colonizável. Muito bem, nós vamos avançar, estamos a receber muitos comentários e eu vou ler mais um comentário que chegou agora do internauta Samuel. Ele escreve: boa noite, deputada Sandra Cacunda, fala a partir da província do Ambo. O pouco que aprendemos sobre a educação é que a educação é o ato de educar, de instruir, é polidez, disciplinamento. No seu sentido mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. Logo, não se pode esperar tudo sobre isso de um governo focado apenas na riqueza do país. Gostaria de saber, diante deste triste retrato, quais são os objetivos futuro que a UNITA tem para a educação em Angola? Questionou o internauta Samuel. Olha, eu até acrescia dizendo que a educação é a transmissão do patrimônio cultural. Quer dizer, nós vamos transmitindo o patrimônio dos nossos ancestrais às gerações futuras. E nessa transmissão nós poderemos até, eu gosto de dar exemplos práticos. E muitas vezes questionam-nos: não, a UNITA só critica e nós não vemos o que faz, não constrói escolas, não constrói hospitais, etc, etc. Para começar, a UNITA neste momento
não está a governar, por isso não constrói escolas. Mas eu queria dar exemplo do passado, quando a UNITA tinha na sua jurisdição um território vasto por governar. Quando a UNITA governou o seu território, fez o que se chama a transmissão do patrimônio cultural. Soube formar pessoas, deu cultura não só acadêmica, mas a cultura dos seus ancestrais, tanto mais que na Jamba, na UNITA, não se aprendia só a língua portuguesa. Para além das línguas internacionais, e algumas até em extinção, como por exemplo o grego e o latim, por que a UNITA lecionou grego e latim aos estudantes? Muito bem. Porque são as origens de todas as línguas que existem, praticamente. A língua portuguesa vem do latim, mas nem por isso fica sem algum cunho do grego. A partir da morfologia da palavra, nós podemos distinguir se essa palavra vem do grego ou se vem do latim. Então, era mais fácil saber-se e interpretar os textos a partir da origem da palavra. Mas também não deu só o grego e o latim, deu também francês e inglês. Mas nem por isso abdicou das línguas nacionais. Na Jamba era lecionado as línguas nacionais. As línguas nacionais. Lá aprendia-se, era opcional, cada um escolhia a língua que quisesse aprender, se era Nganguela, se era Chokwe, se era qualquer uma que a pessoa quisesse. Isso é transmissão da nossa cultura. Era para que nós não crescêssemos sem conhecer a nossa cultura. Voltando à questão do nosso internauta. Nós, na UNITA, temos grandes projetos com a educação. Um desses projetos é motivação do professor. Também a motivação dos estudantes, porque até um determinado nível, a escolaridade tem que ser gratuita. Há pais que não conseguem pagar um ensino médio. E se o Estado da UNITA, nesse caso o governo que estiver a sustentar o Estado for da UNITA, o estudante que não tiver condições para pagar o seu ensino superior, ele estuda, logo que termine a sua formação, tem que conseguir um emprego ou um trabalho para que depois volte a reembolsar os seus estudos. Isso faz-se. Em muitas partes do mundo faz-se isso. A pessoa vai estudando, não tem capacidade para custear os seus estudos, o Estado custeia. Logo que termine, esta pessoa volta para estudar. Vemos em algumas universidades privadas em Angola também já se faz isso. Pegam um estudante excelente, mandam para fora, vai fazer um mestrado, vai fazer aquilo. De regresso, tem X tempo para prestar serviços àquela universidade e, terminado aquele período que corresponde aos valores ou ao dinheiro que gastou durante a sua formação, essa pessoa é liberada para outras áreas do saber. Muito bem. O plano da merenda escolar no governo da UNITA, como é que será? Olha, merenda escolar é muito importante para manter as crianças na escola. O meu irmão fez o ensino de base também na Jamba. Volto outra vez à história da Jamba, porque nos dizem, não sabem fazer as coisas. Nós sabemos fazer, só que não nos deram oportunidade para fazermos. Tinham a famosa professora Tia Feia, a professora que abro parênteses para mencionar nomes, são professoras do pré-escolar, a professora Aldina Torres, eram professoras que cuidavam das crianças no ensino de base, no ensino pré-escolar, e elas sabiam administrar a merenda escolar para as crianças. Era o Estado, naquele tempo nós chamávamos Estado, não é? Porque nós era praticamente um Estado dentro do outro Estado, porque tínhamos todos os ministérios, tínhamos tudo a funcionar. Então, nós nunca presenciamos uma questão de fuga ou essa questão de mata-aula, porque era uma obrigatoriedade. E eu encaro o ensino daqui do governo do MPLA como uma espécie de brincadeira.
colocam crianças menores de 15 anos a estudarem à tarde. O período da tarde é menos rentável. Na Jamba, crianças dos 5 aos 16 anos, 17 anos, todos estudavam de manhã. E não era possível ir à rua, encontrar uma criança no período normal de aulas, fora da escola. É uma forma de ajudar a controlar as crianças. Eu passei por um episódio na África do Sul, há alguns anos atrás. Eu tinha levado os meus filhos para passar férias. E, em pleno mês de fevereiro, eu pus-me nos supermercados com os meus filhos. Olha, de repente, apareceram agentes da polícia para me interpelar. O que eu estava a fazer com crianças naquele período num supermercado? Eu tive que me justificar que era estrangeira, mostrar os documentos, passaportes. Só assim que eu fui deixada à vontade. Porque há controle. É no supermercado onde uma vendedeira ligou para a polícia para dizer que havia uma senhora, no horário normal de aula, estava com a criança a andar pela cidade. Então, isto é que falta a seriedade do nosso governo. Falta seriedade. Não vai colocar uma criança da 8ª classe a estudar de tarde, de noite. A segurança, não há segurança em Luanda. Como é que uma criança dessa idade não vai matar a aula? Tem medo de ir à escola. Não há transporte público para essas crianças. Então, é tudo uma questão de vontade. Então, eles não têm vontade para dar ensino de qualidade ao povo angolano, porque quer colonizá-lo, quer prejudicar este país. Eles não estão interessados na governação, estão interessados em outras coisas. Educação, não. Muito bem, vamos avançar. Temos mais um outro comentário do internauta Mateus Lopera da Paixão, que escreve: boa noite, jovem deputada. Como é possível aos deputados e governo dizer que o ensino é gratuito, mas nós, na verdade, não é isto que a gente vê? Por exemplo, eu vivo no Kibala, Kwanza Sul, tenho 3 filhos, pago 1.500 kwanzas anual para cada criança, e não tenho emprego. As minhas filhas estudam em uma escola que não tem condições, construção de adobo ou barro, com a nossa contribuição na construção da mesma, o governo não fez nenhuma contribuição. Pelo menos tem professores, pois embora tenham faltado muito, mas têm vindo às vezes, mas que nos deixa muito triste é que a lei nos diz que o ensino é gratuito, mas a realidade é outra. Quer comentar sobre este comentário do internauta Lopera da Paixão? Eu acho que são questões que nós já fomos abordando. Este não é um caso isolado, é a realidade nacional. Aqui no interior, se formos para as províncias do Ambo, Bié, Benguela, ainda constroem alguma coisa de barro, etc., a cobertura, contribuem. Mas olha, o que se passa no Cunene é ainda mais desolante. As crianças estudam debaixo das árvores e aquela zona é semidesértica. Faz muito sol. As crianças estão debaixo das árvores, sobre troncos, não têm como trazer uma cadeira porque têm que percorrer longas distâncias. Quando chove, têm que abandonar o tal espaço chamado de sala de aulas. Então, é um cenário triste, muito triste. Imagina que chova 5 dias da semana. São 5 dias sem aulas. E outra coisa de que eu até ia me esquecendo. O programa em si, de educação e ensino em Angola, não é sequencial. Quando se estabelece o ano letivo, o que é que eles fazem? Existe um programa. O professor é obrigado a dar a aula a correr para cumprir com o programa. Para eles não importa se os alunos estão a assimilar o conteúdo ou não. Dou mais um exemplo. Quando estudei, os meus professores, terminado o ano letivo, se não tiver concluído o conteúdo do ano anterior,
Por exemplo, estás na quarta classe, não terminou o conteúdo, na terceira classe, porque é o mesma. Vou dar exemplo da terceira e quarta classe. Está na terceira classe, não terminou o conteúdo da terceira classe, vai para a quarta classe. Na primeira semana, segunda semana da quarta classe de aulas, ele vai rebuscar o conteúdo do ano anterior para terminar o programa. Aqui não há interrupção. Terminou a terceira classe, o programa não terminou, aquele é um conteúdo esquecido. Vai para a quarta classe, começa um novo conteúdo que devia ter relação com o conteúdo que não terminou da terceira classe. Então, tudo isso é só para a questão de estatísticas. Aprovaram X alunos, o programa foi cumprido a X%, o que não corresponde à verdade. Daí, mutilam os alunos. Quando chega no ensino médio, não sabe escrever. Eu tive estudantes que não sabiam escrever. E depois, há um ou outro colega que vai aprovar esse aluno, são coisas que acontecem. Muito bem. Inclusive, há momentos que você fica a pensar mais, porque há professores e professores, com essa de que o cabrito come onde está amarrado, e porque não há incentivo do governo para o professor vai arranjar uma outra maneira de se aguentar. O que é que vai sobrar? É para o estudante. Este estudante, que já não sabe ler em condições, não sabe escrever em condições, tem que pagar um determinado valor, isso é conhecido, é sabido por todos. E o aluno, ao fazer esse pagamento, transita automaticamente. Estamos cada vez mais a mutilar. Mas a culpa não é do professor, a culpa não é do aluno, a culpa é de um sistema. Porque eu sozinha posso fazer alguma coisa, mas o sistema está formatado de tal maneira que é para abafar aqueles que têm boas intenções. Muito bem. Nós estamos a receber muitas perguntas aqui no WhatsApp. O nosso número está a passar no rodapé, que é o 931 55 99 67. Escreveu o internauta Augusto Mário. Ele questiona: com o atual orçamento para a educação abaixo dos 15% recomendado pelas instituições internacionais, acha que se pode melhorar o quadro da educação e ensino em Angola? Não. Não há como. Não há como melhorar. As razões são as que eu mencionei aqui. Não há como melhorar. Enquanto não houver vontade política, não gastar dezenas de dólares em kwanzas para coisas supérfluas, para as viagens do presidente, por exemplo, para um número interminável de secretários de Estado, para um número interminável de ministérios, porque há determinados ministérios que são supérfluos, que nem deviam existir. Há secretários de Estado que não deviam existir. Mas como queremos apenas dar oportunidade àqueles que pactuam conosco, os nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes, uns poucos, não é? Porque não é a maioria é que passa dificuldades, a maioria que não tem como pagar a formação para os seus filhos. Os poucos são esses que depois vão ocupando esses secretariados. Não, quando o atual presidente, João Lourenço, tomou posse em 2017, ele dizia que ia reduzir os ministérios, ia reduzir os gastos, ia reduzir isto e aquilo. Pelo contrário, hoje o que vemos são aumentos de tudo e mais alguma coisa. Aprova orçamentos no meio do ano fiscal, não há concursos públicos, vai atribuindo os valores à medida à maneira que lhe apetece, vão fazendo obras paliativas. É falta de vontade política. E o país assim não vai a lado nenhum. Muito bem. O internauta Celestino Catimba perguntou no WhatsApp que currículo devia ser adotado para as universidades angolanas constarem no ranking das 100 melhores de África. Escreveu o internauta Celestino Catimba. Aqui, olha, uma das coisas que não nos faz entrar para o ranking das melhores universidades é a falta de investigação científica. Em Angola não há investigação científica. E o governo não quer saber da investigação científica, porque quando quer,
Ele vai buscar consultores externos, vai buscar professores externos, vai buscar... Ele recorre sempre ao que os outros já fizeram, que ele não pode fazer. Veja que as nossas universidades, eu não vejo nenhum ensaio científico, porque não há investimento. Há tempos assistimos... O governo devia investir mais. Devia não é? investir mais. Nós assistimos a greves dos professores universitários, que não deu quase em nada. Eu digo quase em nada. Nós podemos sair... E falando na questão das greves, há um erro que o povo angolano tem estado a cometer. E este erro faz com que o país continue da forma que se encontra hoje. Imaginemos que os professores universitários estavam em greve. Quem são os utentes das universidades? São os estudantes. E esses estudantes são levados para essas universidades pelos encarregados de educação. Quando os professores universitários estão em greve, ficam só eles em greve. Quando os beneficiários é toda a sociedade. Por que não nos unimos? A greve dos professores universitários, eu que tenho filho universitário, eu que tenho filho na escola, eu que tenho filho que não está no sistema normal de ensino, saímos todos em solidariedade. A greve dos enfermeiros, temos que sair todos, vamos nos solidarizar, porque esse médico que está em greve, seja bom ou mau, é um médico formado pelo sistema. Então, está em greve... Eu sou utente do hospital. O professor universitário é que formou aquele médico e é utente daquele hospital. Por que nós fazemos as coisas cada um por si? Isso tudo, sabe o que é? É falta de educação e ensino. Porque muitos estão a passar pelas universidades, mas não têm formação. Com a base que teve, porque eu costumo dizer, na vida tudo é matemática. Todas as outras ciências vão convergir na matemática. A questão de greve é questão de números também. Quando são 5 pessoas a fazer greve, só são 5 pessoas, mas se forem 1000 pessoas, é uma questão de matemática. Aí vem a teoria dos grandes números. Muito bem. Bom, o internauta Amadeu Santos deixou-nos aqui 2 perguntas para a deputada. A primeira é: a fraca qualidade do ensino em Angola deve-se ao sistema, aos professores ou aos alunos? E a última, que país ou sistema de educação no mundo serviria de referência para Angola? É o internauta Amadeu Santos, melhor. A primeira é: a fraca qualidade de ensino em Angola deve-se ao sistema, aos professores ou aos alunos? Olha, a fraca qualidade de ensino em Angola deve-se ao sistema. Muito bem. Porque o sistema está acima. Os outros estão aqui abaixo. O professor vai depender do sistema, o estudante, a merenda escolar é com quem governa. O baixo salário é com quem governa. A construção de escolas não tem a ver com particular. Inclusive, o particular em Angola, até o particular, está a assumir o papel de quem governa. Há mais escolas privadas a formar do que escolas estatais, sem medo de errar. Eu fui professora, como disse lá atrás, aí no Capolo 2. Era o único liceu do Estado, aí no Capolo 2. Imagina quantas crianças tem o Capolo 2. Isso é falta de vontade. E não acredita que entre 2014 a 2017, eu já tive turma da 12ª classes com 200 alunos. 200 alunos. Mas este número é recomendável? Nunca foi recomendável. Mas não havia escola nas redondezas onde os alunos pudessem recorrer. Então, o que é que eles faziam? Imagina que depois chegava a uma dada altura. Há professores e professores, né? Há professores que a sala ficava vazia, tinha como se deslocar na sala. Mas havia professores que no seu dia a sala ficava cheia, nem espaço para o professor passar para escrever um conteúdo no quadro tinha, nem espaço para colocar a carteira ou o caderno tinha. Uma vez apareceu lá o inspetor
E perguntou onde está o plano da professora. Eu tinha na pasta. Eu disse ao inspetor. O plano de aula, no caso. Plano de aula. Ah, professora, queremos ver o teu plano de aula. Eu disse, olha, meu senhor, o senhor não está em condições de me cobrar o plano de aulas, porque o senhor não me proporcionou condições de ensino. Onde é que eu vou colocar a pasta para tirar o caderno onde eu tenho um plano? Veja a sala, como está inundada. E na altura já tinha saído o decreto que dizia que cada turma devia ter 35 a 40 alunos. Eu estava com 200 e tais alunos. Ah, mas a senhora está a reclamar condições de trabalho, não reclama pelo salário. Eu disse, olha, primeiro, para mim, primeiro é o trabalho. Depois do trabalho bem feito, aí sim vou cobrar pelo trabalho feito. Trabalho igual, salário igual. Mas enquanto eu não tiver feito o trabalho em condições, porque não tenho condições de trabalho, eu não posso cobrar primeiro o salário. Muito bem. Bom, o internauta deixou mais uma última questão, que é esta que faltou de ser respondida. Que país ou sistema de educação do mundo serviria de referência para Angola? Olha, são muitos países, mas são muitos países que têm bom sistema de ensino. É só vermos o desenvolvimento, porque o ensino é acompanhado com desenvolvimento. Não gosto muito de recorrer à Europa, apesar de que é lá onde todo mundo vai, à procura de conhecimentos. Mas em África também há bons países que podem servir de exemplo. Não precisamos ir muito longe. O básico, para termos o básico, aqui próximo, a Zâmbia, a Namíbia, tem melhor sistema de ensino que Angola. Nós vamos andar por passos, né? Vamos fazer as coisas por processos. Não vamos nos equiparar a quem já está lá no primeiro mundo, os do G8, não. Nós vamos por passos. Por isso é que esse país está assim. Nós queremos colocar teleférico num país onde maioritariamente somos analfabetos. Porque vamos buscar cultura de quem está no G8, lá no primeiro mundo, e queremos aplicar num país onde nem energia temos, nem água potável temos nas torneiras, nem estradas temos. Então, eu vou buscar exemplos aqui próximo. Se nós cumprirmos de facto, mas de facto, o que são as convenções sobre a educação dos países da SADC, nós já teremos um bom caminho andado. Muito bem. A senhora deputada, penso está a acompanhar a dinâmica do país. O Presidente da República exonerou a Ministra do Ensino Superior, a Maria do Rosário Bragança. Eu lhe perguntaria, que avaliação faz do desempenho, quer da Ministra da Educação e desta que foi exonerada hoje mesmo pelo Presidente da República? Olha, isso até eu acho engraçado, um incompetente exonerar outro incompetente, né? Porque a incompetência vem do titular do Poder Executivo. Sabe por quê? Porque quando o presidente João Lourenço, em 2017, foi eleito, ele dizia que ia revolucionar o país, ia criar mudanças. E, inclusive, os mais otimistas chegaram a ponto de dizer que não, João Lourenço tirou o discurso da oposição. Pela primeira vez, escutei o discurso dele de tomada de posse. Ou seja, é o primeiro discurso do Presidente da República a tomar posse que eu assisti do princípio ao fim. Porque eu queria ouvir simplesmente uma coisa: revisão constitucional. Era só isso que eu queria ouvir no seu discurso. E a partir do momento em que ele não fala da revisão constitucional, para mim não haveria mudanças nenhumas, porque ele ia colocar o casaco e ponto final. É o que estamos a verificar agora. Ele tem tantos poderes que não sabe exercê-los. E vai fazendo essa dança de cadeiras, tira um, coloca outro, mas a incompetência não é da ministra, porque eles todos dependem do Presidente da República, que é o titular do Poder Executivo. Então, não posso avaliar a ministra. O que eu tenho que dizer é avaliar o regime, o sistema em si, cujo titular do Poder Executivo é o presidente João Lourenço.
Muito bem, nós estamos já na reta final. Eu não vamos encerrar ainda sem poder olhar aquilo que os nossos internautas escreveram para nós. Estou a ler alguns comentários que surgiram na página UNITA Parlamento. O Alfredo Sandoval Fede escreveu: na internet está cheio de artigos brasileiros. Pesquisar um tema na internet, os artigos que lá aparecem são do Brasil, maioritariamente. Até simples artigos resultantes de uma investigação científica não temos na internet. O que se passa afinal? O internauta germano Candimba deixou aqui o emoji que significa on, está online a nos acompanhar. Nós queremos agradecer pela sua audiência. O internauta Samosuco Calovale escreveu: deputada muito inteligente. O Sebastião, de momento, o Lusuali, espero eu ter pronunciado corretamente o seu nome, escreveu: estou em Cabinda, ligado. Portanto, são estes. O Araújo, José Araújo, escreveu: estou ligado a partir de Luanda, Maculusso. É verdade, principalmente se são deputados da UNITA. Não sei a que estava a se referir, mas é o comentário que o internauta fez. O Samuel de Jesus Numda escreveu: estou ligado a partir do Ambo. O Alfredo dos Anjos Amoroso Alfredo escreveu: estou ligado a partir do Quando Cubango, município de Menonga. Vou fazer questão também de ler os últimos comentários que foram indo surgindo aqui na página Juventude Avante. O internauta Futa Malangino escreveu: senhora deputada, o que tens a dizer sobre o acórdão do Tribunal Constitucional de Angola que impede os deputados de fiscalizar o Executivo e questionar os governantes? Este é o último comentário que nós recebemos, pergunta, na verdade. Temos mais um outro, Manuel Luís Marró, nesta questão que a deputada frisou, e mesmo, penso eu que queria escrever, é mesmo certo, por vezes o professor dá aula distante e o aluno que não sabe escrever tem veículo, leva o professor e leva o professor. Penso que era este o foco do nosso internauta. O Isaías Biebia escreveu acompanhando. Luís Marró escreveu: estou ligado a partir do município do Andulo. Gostaria de saber, quando a UNITA ser governo, qual é o plano que terá com os alunos das escolas do PUNIV. Enfim, são estes comentários, mas eu gostaria de ouvir a deputada uma última vez. São 19h40, já estamos acima do tempo, para poder responder esta do internauta Futa Malangino, que questiona: será, senhora deputada, o que é que tens a dizer sobre o acórdão do Tribunal Constitucional de Angola que impede os deputados de fiscalizar o Executivo e questionar os governantes? Isso tudo é questão constitucional. Quando a nossa Constituição, a princípio, vai dizer que o cabeça de lista do partido que ganhe é o Presidente da República, estraga tudo. Porque o Presidente da República, ele é eleito como deputado. E por si, sai e toma posse como Presidente da República. Quando se diz que existem 3 poderes diferentes, independentes um do outro, mas que tenham uma interligação. São independentes, mas têm uma interligação. O que é que acontece? O Presidente da República, depois de se isolar, deputado que se isola, que se transforma em Presidente da República, ele que nomeia ou indica a Presidente da Assembleia Nacional e indica também o Presidente do Tribunal Supremo. Então, o que é que vai haver aí? Uma interdependência. Quer dizer, esses nomeados, indicados, e supostamente eleitos nos seus órgãos, têm que se submeter ao titular do Poder Executivo que os colocou aí. Daí que, ainda que os deputados não houvesse esse acórdão que proibisse os deputados de fiscalizar, não teriam onde remeter as suas reclamações, porque um depende do outro. Há intromissão nos assuntos dos outros poderes.
Daí que este acórdão só veio a reforçar os poderes do Presidente da República. Mas nem por isso, apesar deste acórdão, que nos proíbe em surpreender instituições, entrar e fazer o trabalho que nós quiséssemos, ainda assim nós estamos parados. Nós temos ido junto das comunidades, junto do povo angolano, das populações, entender dos seus problemas. Nós vamos verificando em função do OGE que se recebe, que se tem. Esse OGE é fictício, porque não é o execuível, não é o que é executado, porque no meio do ano o presidente vai fazendo aquelas enxertias que lhe são habitual. Mas ainda assim, vamos fazendo o possível. O povo atento conhece o nosso trabalho. Nós vamos aos bairros, visitamos escolas, hospitais, obras e levamos essas inquietações junto da Assembleia Nacional. É aquilo que se diz que água mole na pedra dura bate até furar. Temos fé que um dia esse quadro há de mudar. Muito bem, recebemos aqui mais um outro comentário. O internauta Celson Calunga escreveu: cordiais saudações, deputada do povo, relativamente ao setor da educação e com a senhora Ministra da Educação, que não averiguou o sistema de ensino. Após a UNITA ser poder, o que podemos esperar de melhoramento e de qualidade ao setor acima referido? Essa questão a deputada já falou aqui durante esta conversa com o deputado. Não sei o que é que pode responder a este internauta que questionou. Ele é o Celson Calunga. Celson Calunga, é assim... O sistema angolano está degradado de tal maneira que vai levar algum tempo. Não será uma varinha mágica, mas também isso resolve-se com as autarquias. Porque uma autarquia pode ter relação com outras autarquias para criarem um sistema de troca de experiências. Essa coisa da centralização de todo o poder tem estado também a prejudicar muito. Então, uma das primeiras coisas, os outros não querem realizar as autarquias porque acham que depois vão perder o poder absoluto que os assiste até hoje, mas nós, em relação, não só em relação ao sistema de ensino, de educação e ensino, mas de todas as outras áreas, precisamos primeiro sentar com todas as forças vivas do país, porque o país não é da UNITA, não é do MPLA, o país é dos angolanos. Nós temos os nossos projetos, já respondi alguns, outros estão lá no GIP, nós temos um documento chamado GIP, Governo Inclusivo e Participativo. Quem quiser consultar, vai lá consultar, está lá tudo. Mas uma outra questão é o diálogo com todas as forças vivas. O que é que as pessoas desejam de facto? Como é que querem que as coisas sejam feitas? A UNITA sempre optou pelo diálogo, porque, afinal de contas, as necessidades não são só dos membros da UNITA, são necessidades de todos. E nós não podemos governar um país unilateralmente, como os outros querem fazer. Muito bem. Bom, nós queremos... antes mesmo de encerrar, uma última palavra em gesto de conclusão sobre o sistema, ou a situação da educação e ensino em Angola, e aquela última palavra ao cidadão que está a acompanhar e está a interagir diretamente com a deputada. Ok, quanto ao sistema de ensino, como últimas palavras, eu